Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa aula. Vamos ver então que conteúdo é esse? Aí está, aula de número 5, uma imagem vale mais que 1000 palavras. O objeto de conhecimento dessa aula de número 5 é a leitura e interpretação de gráficos. Então, vamos à nossa dúvida. Então, aí está a nossa dúvida. Em uma pesquisa, foram entrevistados homens e mulheres. As mulheres responderam positivamente em 32% das perguntas apresentadas, enquanto 68% responderam negativamente. Já os homens responderam positivamente em 10% das perguntas. 89% responderam negativamente e 1% se abstiveram. Temos aí um gráfico, né, que representa esse enunciado que a gente acabou de ler. E aí ele diz o seguinte, ó, com base no pequeno texto apresentado em imagem do gráfico, qual recurso você julgaria mais fácil para representar os números apresentados? Então, eu vou deixar aí um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco a gente volta para responder a essa dúvida. E aí, pessoal, pensaram a respeito da nossa dúvida? Vocês viram que ali nós temos um texto e uma imagem. Aí eu te pergunto, o que é melhor para a gente entender? Um texto ou uma imagem? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa nossa aula. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vou chamar então a primeira cartela para a gente ver algumas definições de gráficos. Então observa que na nossa dúvida nós tínhamos ali o enunciado, né, de uma situação, problema qualquer, e nós tínhamos também um gráfico. Se você analisar o gráfico, talvez fique mais prático para você observar as informações que foram colocadas. A gente consegue, claro, né, lendo o texto, perceber a mensagem que foi colocada ali. No entanto, com o auxílio do gráfico, isso fica bem mais evidente, né? Então, para isso, a gente precisa entender algumas definições de gráficos. O que são os gráficos, afinal de contas, né? Então, o gráfico ele tem um papel fundamental na organização dos dados na estatística. Com eles, a interpretação desses dados torna-se mais eficiente. Então, veja que nós temos aqui, ó, a ilustração de um gráfico, né? E o gráfico, normalmente, ele está em cores, justamente para a gente conseguir diferenciar uma informação da outra, tá? Então, é importante as cores nos gráficos também. Então, veja, os gráficos são representações que facilitam a análise dos dados. O objetivo da gente analisar os gráficos é justamente extrair os dados que estão nesses gráficos, tudo bem? Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados são discretos, né? São aqueles dados ali um pouco mais detalhados, né, e minuciosos para a gente analisar. Ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. Então vejam que tudo isso são definições, né, de gráficos. E aí nós temos alguns elementos importantes, né, dentro dos gráficos. Ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para a melhor compreensão. Então vejam que o objetivo do nosso gráfico, né, a função dele é que a gente compreenda o que está sendo colocado ali naquela pesquisa, né, ou naqueles dados que foram levantados, tá? Um gráfico pode ser simples, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa, ou ele pode ser também um gráfico estatístico, tá? Não deve haver muitas informações também. É importante isso, né? Porque senão fica
visualmente fica muito poluído o gráfico e a gente acaba se confundindo, né? E o objetivo do gráfico não é esse, o objetivo é justamente o contrário, que a gente tenha, né, mais clareza das informações que estão sendo colocadas ali. Tudo bem? E aí nos gráficos, pessoal, nós temos um negócio chamado de distribuição de frequência, tá? A distribuição de frequência, ela vai ser bastante utilizada na leitura desses gráficos, tá? O gráfico de pontos tem por objetivo apresentar os dados das tabelas de forma resumida. Olha só, de forma resumida. Então, olha só. Essa relação entre gráfico e tabela, ela é muito importante. Por quê? Normalmente, para nós analisarmos um gráfico, nós temos que partir de informações que estão ou em textos ou em tabelas. Então, a partir dessas informações, dessas situações, problemas que a gente vai encontrar, a gente vai colocar esses dados no nosso gráfico, tá? Para a gente poder analisar, tudo bem? Então, só reforçando, o gráfico ele vai ser construído a partir ou de um texto contendo ali informações e dados ou a partir de uma tabela. Show de bola? Vamos voltar então para a nossa cartela para a gente continuar. Então vejam, olha esse exemplo. Suponha uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletados as idades das crianças. Então, vejam, ele está falando aqui em idades. Então, nós já inferimos com isso, né, que os dados que serão utilizados em um eventual gráfico, tá, serão com base nas idades das crianças. E aí nós temos todas as idades organizadas aqui, ó, em um rol, tudo bem? Todas as idades foram colocadas nesse rol, ou seja, nessa sequência numérica, tá? Mas observa que nesse caso aqui eu tenho apenas uma sequência numérica. O que é mais fácil a gente entender, né? Essa sequência numérica ou esse gráfico aqui? Vejam que a informação visual ela é mais interessante, né? A gente consegue compreender melhor o que está sendo passado. Então veja que nós temos, nesse caso aqui, um gráfico de pontos, tá? É um tipo de gráfico de pontos, onde cada ponto ele vai representar aí uma informação. Então vejam que eu tenho aqui uma escala que vai de 0 a 8, tá? Cada uma dessas escalas nós temos os valores que estão sendo representados, né? Então olha só, eu tenho aqui na escala de 5 anos, por exemplo, 2 pontos, né? Na escala de 3 anos eu já tenho aqui 4 pontos e assim por diante. Aí ele segue, observe que a quantidade de pontos responde à frequência de cada idade e o somatório de todos os pontos fornece-nos, né, a quantidade total dos dados coletados, tá? Então, pessoal, com esses dados coletados, tá, nós iremos analisar a situação que está sendo posta. Veja que nesse caso aqui nós temos a representação, né, das idades de alunos de uma determinada escola, tá? E para cada idade nós temos as respectivas informações, né, representadas por essas bolinhas azuis. Então, a partir dessa representação gráfica, nós iremos entender o que está sendo colocado ali na nossa situação problema, tá bom? Vamos voltar então para a nossa cartela para a gente seguir com o conteúdo. Esse gráfico que eu mostrei para vocês é um gráfico de pontos, tá? Mas existem outros gráficos também, como por exemplo o gráfico de linha. Então veja, é utilizado em casos que existe a necessidade de utilizar dados ao longo do tempo. O eixo das abscissas, ou seja, o eixo X, né, representa o tempo, tá? Então nós teremos ali um tempo decorrido e a partir desse tempo nós iremos relacionar com um outro dado que vai ser colocado aqui no eixo Y, tá? Que é representado por outro dado em questão. E aí nós temos a representação aqui de uma tabela. Lembra que eu falei para vocês que o gráfico ele sempre estará atrelado a uma tabela ou a um texto, né?
Então, observa que nós temos aqui os meses, né, que seria o tempo, e temos o faturamento, que é um outro dado que vai ser relacionado com o tempo. Tudo bem? Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar análise de mais de uma tabela. Então, com esse dado, a gente consegue utilizar várias tabelas, né, para a gente poder, com essas informações, montar o nosso gráfico. Olha só, uma determinada empresa, né, deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Então, vejam que nós temos o tempo decorrido, que foi de janeiro a dezembro, temos os dados, que foi o faturamento, né? E a partir do cruzamento do tempo com esses dados, a gente consegue montar aqui o nosso gráfico, a nossa linha, né? E verificar como foi o desempenho dessa empresa. Temos ainda o nosso gráfico de barras, tá? O gráfico de barras, como o próprio nome diz, a gente utiliza essas barras para a gente se orientar com relação às nossas informações, tá? Então, dependendo do nível em que a barra estiver, nós teremos um percentual, ok? Olha o exemplo, né? Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população, tá? População essa, né, que tem acesso à internet, à energia elétrica, rede celular, enfim. Então, a partir dessas informações, a gente vai montar o nosso gráfico de barras e fazer a análise ali em questão. Temos ainda o nosso gráfico de setor, mais conhecido como gráfico de pizza, tá? Então, vejo que nesse gráfico de setor, nós temos as representações que serão divididas através das cores, tá? E com isso a gente consegue também representar as informações que estão sendo colocadas. Um exemplo, né? De forma genérica, está apresentando diferentes variáveis com frequências diversas para determinada grandeza, tá? Por exemplo, a porcentagem de votação em candidatos em uma eleição, por exemplo. Então é comum a gente ver, né, nos noticiários de TV, a utilização desses gráficos para representar essas informações também. Ok? Então vamos ao nosso checklist. Muito bem, então no nosso checklist nós iremos fazer um apanhado de todo esse conteúdo que nós vimos até o presente momento, tá? Então vamos aqui retomar a definição de gráficos. São estruturas visuais que apresentam informações. Isso é feito usando desenhos, símbolos e formas que carregam significados. Então nós falamos sobre os gráficos de pontos, né, o gráfico de barras, vimos também o gráfico de setores, e em todos eles nós temos algo em comum, que são os símbolos, né, os desenhos que são apresentados como forma de nos auxiliar a entendermos o problema que está sendo colocado. Os gráficos estão mais presentes no nosso dia a dia, né, do que imaginamos. Então, eles são utilizados sobretudo nas propagandas, né, de produtos, né, pesquisas estatísticas, enfim. Então, principalmente nos meios de comunicação e mídias sociais. Isso porque o objetivo dos gráficos é destacar os dados mais importantes em uma linguagem de fácil compreensão. E aí ele segue aqui, né, dizendo também que os gráficos são identificáveis pela sua estrutura visual, mas alguns podem vir acompanhados de certos elementos que facilitam ainda mais a compreensão. E que elementos são esses? Vejam que nos gráficos que nós trabalhamos até o presente momento, nós tínhamos lá um título, ou seja, do que está se tratando aquele gráfico. Nós tínhamos a fonte,
que foi a instituição, enfim, quem fez aquela pesquisa, né? E nós temos ainda os números, que são os dados que foram ali apresentados, tá? Então, o que é o título? É opcional ter e indica a informação a qual o gráfico se refere. A fonte. A maioria dos gráficos tem fonte. Ela indica de onde a informação, de onde as informações foram retiradas e em que data isso aconteceu, tá? Os números sempre estão presentes e é o indicador mais importante, né, que são os dados propriamente ditos que nós temos nessas estruturas. Temos ainda a legenda. A legenda ela é muito importante também, gente, porque dependendo do gráfico que está sendo ali analisado, se nós não tivermos uma legenda, a gente nem consegue entender o que está sendo proposto nesse gráfico, tá? Ele diz aqui que é opcional, no entanto, como eu falei, existem gráficos que a gente vai precisar dessa legenda para entender o que está sendo colocado, ok? E quais são os principais tipos de gráficos que nós temos? Olha só, temos o gráfico de colunas, o gráfico de barras, que foi um dos gráficos que nós vimos, inclusive, nessa aula, tá? E temos ainda o gráfico de setores, que é popularmente conhecido como gráfico de pixel. Temos o gráfico de linhas, temos ainda os infográficos, gráficos de áreas e gráficos em redes. Então, observa que existem vários tipos de gráficos, nós aqui abordamos apenas alguns, tá? Mas existem vários outros que a gente consegue também trabalhar. Tudo bem? Então, vamos à nossa dica. Muito bem, então a dica que eu tenho para vocês é de como vocês irão fazer a leitura desses gráficos, ok? Então, olha o que diz aí o conteúdo. A maioria dos gráficos possui uma legenda, por onde o leitor se orienta no momento da leitura. Essa legenda o ajuda a identificar as variáveis e campos específicos no gráfico. Então, ao fazer a leitura de um gráfico, sempre leia primeiro a legenda a fim de localizar as informações principais do gráfico. Então, veja, nós temos aqui um gráfico, tá? Esse gráfico apresenta alguns elementos que nós já vimos, como por exemplo o título, a legenda, tá? Os dados que estão sendo colocados, tudo bem? Então, observa que, nesse caso aqui, para esse gráfico, a legenda ela vai ser essencial, imprescindível para você entender o que está sendo colocado aí nessas informações. Por quê? Porque nós temos uma orientação por cores. Então, observa. Olha o título do nosso gráfico. Porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade e deficiência. Muito bem, então quais são as deficiências que nós temos aqui? A deficiência visual, motora e auditiva e a mental/intelectual. Então nós temos 4 deficiências que foram colocadas aí, e cada uma delas nós temos uma representação por cores. Observa que na deficiência visual, por exemplo, temos aqui o azul, esse vermelho e o laranja. Só que, para você saber a que se refere cada uma dessas cores, você precisa da legenda. Então vejam, por exemplo, o azul mais claro. Na deficiência visual, o azul mais claro ele nem aparece. Quem aparece é o azul mais escurinho aqui, ó. E o que significa o azul mais escurinho? Não consegue de modo algum. Então você já sabe que esse percentual, ó, essa parcela aqui, não consegue enxergar de modo algum. E essa parcela está representada
aqui nessa linha de baixo, né, pelo nosso percentual. Então veja que eu tenho uma escala que vai de 0 a 20%. Tá? E aproximadamente ali, né, menos de 0,5%, já que nós temos apenas um tracinho azul, né, menos de 0,5% não consegue visualizar de modo algum. Tá? Vamos pegar aqui uma outra cor. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Vamos pegar aqui uma outra cor. Temos agora, olha só, o laranja, né? O laranja ele representa, no caso aqui da deficiência visual, representa a maior parcela. Então a maior parcela tem alguma dificuldade. Então com isso a gente conclui que para esse caso aqui, desse gráfico, a legenda ela vai ser essencial para a gente entender o que está sendo colocado nessa situação problema. No caso aqui da deficiência motora, observa que nessa parte vermelha, segundo a legenda, a pessoa tem grande dificuldade com a coordenação motora. No caso aqui da deficiência auditiva, um percentual aqui de aproximadamente 1% tem essa dificuldade, ó, tem grande dificuldade. E que na parte amarela, ou melhor, laranja, né, as pessoas possuem alguma dificuldade com relação à da deficiência auditiva. Então, para cada deficiência, nós teremos uma cor e em cada cor um percentual. E todas essas informações estão relacionadas, tá, de forma organizada dentro do nosso gráfico, ok? Então são a partir dessas informações visuais que a gente vai conseguir interpretar o problema que está sendo colocado ali para nós. Vamos ao nosso encerramento. Pessoal, então essa daí foi a nossa aula. Quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais. Acompanha aí, ó, @centrodemídias_AM. Temos também uma hashtag, ó, Projeto Conquistar Seducan. Ok? Então, se você gostou desse conteúdo, segue a gente, tá? E bons estudos a todos.